Olá, galerinha do quinto ano inicial! Olá, pessoal do outro lado da telinha! Tudo bem com vocês? Vamos sim! Chega mais! Vamos para a nossa aula sobre revisão de fração. Hoje vou vou começar agradecendo aos pais, a Viviane, mãe do Davi Portugal, Michele, mãe da Tainá, e Janaína, mãe da Ana Luísa. Também não posso deixar de agradecer a Letícia, mãe da Luane, por ter ajudado na aula de hoje, tá bom, galerinha? Hoje nós teremos participação especial dos nossos colegas que irão explicar para vocês o que é fração e as suas classificações. Bora lá! Eu sou Luane e hoje eu vou explicar o que é a fração em geral. Fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é quando parte de um todo ou inteiro é dividido em partes iguais. Agora eu vou dar exemplo de uma fração. Eu tenho aqui um pequeno pedaço de chocolate que é dividido em 4 partes. Se eu quebrar ele, eu fico com 2/4. Por quê? Como eu já disse, ele é dividido em 4 partes. Se eu quebrá-lo, fico com 2/4, ou seja, 2 pedaços da barra em cada mão. Então, eu vou falar um pouco sobre as frações. O que é a fração? Uma fração é um número usado para representar pedaços de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. E aqui nós temos o exemplo da pizza, que foi dividido em 6 partes iguais. Agora eu vou falar sobre o décimo. O décimo é quando dividimos um inteiro em 10 partes iguais. E aqui, como representação, nós temos uma dezena, que foi dividida em 10 partes iguais. E aqui nós temos um cubinho pintado de azul, porque ele representa um décimo. Agora eu vou falar sobre o centésimo. O centésimo é quando dividimos um inteiro em 100 partes iguais. E aqui, como exemplo, nós temos uma centena. E nós temos aqui, novamente, um cubinho pintado de azul, porque ele representa um centésimo. Agora eu vou falar sobre o milésimo. O milésimo é quando dividimos um inteiro em 1000 partes iguais. Como representação, nós temos um cubo, um inteiro, que foi dividido em 1000 partes iguais. E aqui, novamente, nós temos um cubinho que foi pintado de azul, porque esse cubinho representa um milésimo. Obrigada por assistir e espero ter ajudado. Eu sou a Ana Luísa do quinto ano. Fala pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu entendi de frações. Este daqui é um exemplo de como mostrar frações para vocês. A letra A significa o numerador. O numerador são as partes retiradas de um todo. Já a letra B é a parte de um todo dividida em outras partes iguais. Aqui estão os exemplos para vocês. Temos uma pizza e ela foi dividida em 4 partes iguais. 2 partes dela foram retiradas, então temos 2/4. Já essa barrinha são partes de um chocolate, dividida em 10 partes. Uma pessoa comeu ela em 7 partes, então a fração correspondente é de 7 décimos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi de frações próprias. Frações próprias são aquelas frações onde o numerador é menor do que o denominador. Exemplos. Eu comprei uma pizza de 8 partes iguais. Eu comi 7 partes dela, ou seja, eu comi 7/8 dela. Sobre as frações impróprias, eu aprendi que são frações em que o numerador
é maior do que o denominador. Além disso, a divisão entre o numerador e o denominador, que são esses dois números, não é exata. Um exemplo é esse daqui. Eu comprei 2 barras de chocolate, dividida em 6 partes iguais. Eu comi uma barra inteira, com mais um pedaço da outra barra. Na forma fracionária, teria que ser 7 seria o numerador e 6 o denominador. O numerador é a parte em que eu comi. Já os 6, o denominador, é a parte em que foi dividida. Pessoal, por hoje é só. Eu tô morrendo de saudade de vocês e voltar pra escola. Tchau! Oi, gente! Eu vim aqui para falar um pouco sobre fração. Então, fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. E temos os exemplos de a fração mista é quando um número inteiro divide uma fração, que temos o exemplo da maçã. Temos uma maçã inteira e uma maçã pela metade. Isso é uma fração mista. E também temos a fração aparente, que quando o numerador é igual ao denominador ou múltiplo dele. E o resultado é um número inteiro. Que temos esse exemplo aqui. Temos 2 exemplos de 4 partes, que formam 8. Então, temos 8 quartos. Muito bem, vamos agora revisar o que é fração equivalente. Então, 2 ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Por exemplo, 20/40 é equivalente a 1/2. Por quê? Porque representam a mesma quantidade. Alguém me perguntou se frações equivalentes são aquelas que escrevem diferente, mas representam a mesma quantidade. Está correto? Não está errado, não, ok? Então, 4/8 é equivalente a 8/16, porque representam a mesma quantidade. Galerinha, exemplos de frações equivalentes, ou seja, exemplos de frações que representam a mesma quantidade. 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 16/24, 17/21, 12/18, 10/15. Esses são exemplos de frações equivalentes. Galerinha, para simplificação ou redução das frações. Lembra, nós temos a fração equivalente, nós podemos reduzir, tá bom? Nós podemos simplificar. Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente na forma mais simples possível, ok? Fração irredutível, pois não se pode simplificar ou reduzir mais ainda. Então, quando você chega na última fração simplificada, dizemos que essa fração ela é irredutível, ou seja, não há mais como reduzi-la, não há mais como simplificá-la. Vejam, 15/30 dividido por 5 é igual a 3/6, que dividido por 3 simplifica ainda, tornando a fração irredutível, 1/2. Para obter a fração irredutível, apenas com um passo. 15/30 dividido por 15 ficou uma fração irredutível, 1/2, ok? Dividimos os dois termos da fração pelo máximo divisor comum, ao numerador e ao denominador. Olha, você tem que reparar que para simplificar uma fração, sempre temos que dividir, tá bom? Não tem como simplificar multiplicando. Aí você não está multiplicando, você está complicando. Então, para simplificar, você tem que usar a divisão, ok? Observem aí, galerinha, outros exemplos. Então, por hoje é só. A nossa aula fica por aqui.
Amanhã teremos um conteúdo novo. Tchau, turminha!